Olá família, eu sou a professora Lucileia e hoje eu vim trazer para vocês duas propostas para vocês realizarem aí em casa com as suas crianças. As propostas são para as crianças da pré-escola 2, crianças a partir de 5 anos. As propostas que eu vou trazer vão ajudar a sua criança a desenvolver muitas habilidades. Além da percepção, visão, mão, coordenação motora, também vão estimular o desenvolvimento do grafismo e da escrita. É brincadeira, mas é muita aprendizagem também. A primeira proposta que eu vou trazer é uma proposta de construção de brinquedo. Vocês vão fazer um aviãozinho de pregadores de madeira e palitos de picolé. As propostas que nós vamos trazer para vocês, a gente vai sempre buscar trazer materiais que sejam acessíveis e que todas as famílias possam realizar as propostas em casa. Mesmo que você não tenha todos esses materiais, eu tenho certeza que uma das nossas propostas vai poder ser feita pela família em casa. Então vamos continuar? A proposta, para realizar essa proposta em casa, vocês vão precisar dos seguintes materiais: o pregador de roupa de madeira, os palitos de picolé, também de madeira, tinta guache. Aqui eu tenho pincel de cerdas, mas se vocês não tiverem o pincel de cerda para a criança realizar a pintura do brinquedo, eu tenho essa sugestão aqui também, que é a buchinha de lavar louça. Vocês podem usar esse material para as crianças pegarem a tinta e pintar o brinquedo. Cola branca. E antes de começar a proposta, é importante que vocês preparem o ambiente, aquele cantinho que vocês fazem em casa para a criança realizar as propostas do CMEI, que a gente faz a sugestão aqui. Prepare um ambiente que ela possa se sujar, que ela possa sujar, que seja na mesa ou que seja na área externa de casa, mas é importante que ela fique à vontade para manusear a tinta, tá bom? O passo a passo é o seguinte: depois de vocês prepararem o espaço da criança e disponibilizarem o material, vocês vão orientá-la na execução do brinquedo. Resistam em fazer. Se a criança tiver dificuldade, deixe que ela realize a proposta no tempo dela. Ela vai pegar o pregador de roupa, a cola e vai montar o aviãozinho. Ela vai colar as peças e esperar secar. Depois que as pecinhas do avião secaram, aí a gente vai colorir o nosso avião. Aqui eu tenho dois, um azul e um amarelo. Mas a sua criança em casa pode usar todas as tintas que vocês tiverem. Pode soltar a imaginação e fazer bem colorido. Primeiro, ela vai pintar com a tinta guache, usando ou o pincel, ou a esponjinha, ou se ela quiser também usar as mãozinhas, pode usar as mãos. Passa a primeira demão de tinta, espera secar. Depois vocês vão passar um pouquinho de cola. Ela vai passar a cola em cima da tinta e depois que a cola secar, mais uma demão de tinta. E aí, o aviãozinho vai estar pronto. Lá no CMEI e nas escolas da infância, sempre que as crianças fazem um trabalho manual, ou que seja um brinquedo, ou que seja um desenho, ou qualquer outra proposta feita pela professora, a gente sempre expõe o trabalho das crianças. Isso deixa elas muito orgulhosas e incentiva também a participação da criança e a aprendizagem. Então, a minha sugestão para vocês é que, terminando os aviõezinhos, quando as crianças terminarem de colorir e deixarem secar, fizeram todos os que elas quiseram, de todas as cores que elas quiseram, vocês montem em casa, junto com a criança, um varalzinho. Pode ser na parede da sala, na janela ou no quarto da criança. E aí, depois que os aviõezinhos estiverem secos,
vocês vão fazer um varalzinho com todos os aviõezinhos. Seguindo nas nossas propostas de hoje, eu vou trazer mais uma ideia para vocês realizarem aí em casa com a criança de vocês. Essa proposta é uma hortinha no caixote. A ideia não é só fazer a horta em casa. A ideia também é conversar com a criança sobre alimentação saudável, ajudar a melhorar a alimentação dela. A sugestão é uma hortinha no caixote. Essa proposta, além de estimular a alimentação saudável nas crianças, também vai criar uma interação maior entre os membros da família. Antes de começar a fazer a hortinha, convide a sua criança, converse com ela e observem os ambientes da casa. Vocês vão andar pela casa e ver onde tem mais luminosidade, onde tem menos claridade, luminosidade, onde tem incidência de sol embaixo de uma janela, se pega sol de manhã, se pega sol à tarde. E aí depois vocês vão pesquisar com as crianças que tipo de grãos, que tipo de sementes, hortaliças, temperos, vocês vão poder colocar nesse ambiente que vocês têm. Essa sugestão é interessante porque vocês não precisam ter um quintal grande para fazer essa ideia, colocar em prática. Pode ser numa casa pequena, sem quintal, ou até mesmo no apartamento. O importante é que vocês saibam, que vocês pesquisem com a criança, que vocês descubram e que vocês saibam o que cada plantinha precisa. Porque aí, quando vocês escolherem a plantinha, vocês vão colocar ela no lugar ideal e ela vai poder se desenvolver bem. Então, vocês adultos vão preparar os materiais. Consigam um caixote de feira, tá? Igual esse aqui que eu tenho. Caixas de papelão, que vocês vão recortar juntamente com as crianças, para poder forrar aqui o caixote da feira, terra preta ou alguma outra terra que vocês tiverem, pode ser terra no quintal, areia, e sacos plásticos. Aqui eu estou usando esse saco de lixo, mas vocês podem usar as sacolas plásticas que vocês tiverem em casa. Depois que vocês recortarem os pedaços de papelão para forrar a caixa, vocês vão vir com as sacolas plásticas e vão recobrir os pedaços de papelão. Por que a gente precisa fazer isso? Para poder impermeabilizar a nossa caixa, né? Nós vamos colocar a terra aqui. Vocês vão fazer isso para impermeabilizar a caixa. Porque nós vamos colocar areia, nós vamos colocar a terra e depois virão as regas. Então, a gente precisa colocar esse material para que a terra não saia durante as regas. Aqui eu já tenho uma ideia pronta com cebolinha e coentro. Mas aí na casa de vocês, vai depender da pesquisa que vocês fizeram com a criança e do que vocês escolheram cultivar. Vocês podem conseguir ou mudinhas em alguma horta que vocês tenham perto de casa. Aqui em Palmas a gente tem muitas hortas nas quadras, né? Ou você pode conseguir alguma mudinha com amigo ou sementes. Aqui eu tenho essas, que são aquelas sementes de supermercado. Elas são para cultivar e crescem muito rápido. Depois da hortinha pronta, vocês vão combinar com a criança que a responsabilidade será dela cuidar dessa hortinha. Vocês podem até fazer uma agenda. Por exemplo, quantas vezes por semana eu preciso regar essa cebolinha? Todos os dias? Então, vocês vão combinar com a criança. Olha, todo dia você precisa regar a nossa hortinha. E aí vocês vão, junto com ela, mostrar a quantidade de água que ela vai colocar. E aí todos os dias ela vai ter aquela responsabilidade. Olha, mesmo que vocês não tenham esses materiais em casa, vocês também podem fazer uma hortinha e plantar sementes. Vocês podem ou usar potes de plástico velhos ou furados, ou aqui eu tenho essa sugestão de escorredor, também pode ser utilizado. Você pode plantar bem pouquinho, 2 mudinhas de cebolinha, e aí você vai fazer do mesmo jeito, vai colocar a terra e vai plantar a mudinha aqui com a criança. Ou você pode usar uma panela, que a mãe
ou o pai possam desapegar, e aí vocês vão fazer os furos na panela e vão colocar a terra. Então, não tem desculpa para não ter uma hortinha em casa. É só escolher o que vocês vão plantar, conversar com a criança e fazer a hortinha de vocês. Bom, além dessas atividades práticas que vocês vão realizar com as crianças em casa, as crianças nessa faixa etária da pré-escola, a partir de 5 anos, elas precisam realizar o grafismo, que é o desenho, e a escrita diariamente. Então, para ajudar nesse processo, quando vocês fizerem alguma proposta como essas, que envolvem brincadeira, que tem algum material que a gente possa fazer lista, aproveitem essa oportunidade, porque a criança vai se apropriar muito mais da escrita, porque é algo que faz sentido para ela. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês vão fazer a hortinha, finalizando a hortinha, combinaram os dias que a criança vai fazer as regas, como que ela vai cuidar, os dias da semana, vocês podem convidar a criança ou usando um caderno que vocês têm em casa, ou o caderno dela do CMEI, ou mesmo uma folha de papel, uma folha 4, e aí vocês vão conversar com a criança sobre as opções que vocês escolheram para plantar, e aí vocês podem fazer uma lista de palavras do que vocês plantaram. Vocês podem escrever com a criança também a agenda dos dias que ela vai fazer a rega. Tudo isso vocês podem trabalhar com a criança. E aí ela vai desenvolver a escrita de palavras, a escrita de números, e isso vai ajudar muito no desenvolvimento da criança. Lembrando, a escrita isolada não faz sentido nenhum para a criança. Então, esses contextos são importantes porque a criança vai se apropriar. E tudo faz sentido. Quando faz sentido, ela aprende muito mais fácil. Essas propostas proporcionarão às crianças aprendizagens como interagir e pesquisar sobre as plantas, construir noções de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, pesquisar materiais plásticos tradicionais e não convencionais, controle motor, adequação dos gestos e movimentos, desenvolver a linguagem oral e escrita, comunicar-se no cotidiano, expressando ideias, desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Essas foram as 2 propostas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e mesmo que vocês não consigam realizar aí em casa todas as propostas que nós sugerimos aqui, escolha pelo menos uma que você possa fazer em casa com a sua criança. Escolha um dia na semana para você dar atenção e fazer tudo com paciência e muito carinho. As propostas da pré-escola 2 para as crianças a partir de 5 anos vão ao ar sempre às segundas e quintas-feiras aqui no canal 5.2. Também são disponíveis todas as nossas sugestões lá na ferramenta Palmas Home School e no nosso canal no YouTube.